tá? Um símbolo de valor. É o melhor símbolo, né? Signo é uma palavra que em português não é muito isso aí, não, né? Também acho. Caio, eu acho que começou a gravar. Bom, então estamos aqui mais um encontro, grupo de leitura do Capital, livro 1. Estamos aqui, capítulo 3, item 2, subitem C. A moeda, signo do valor, ou símbolo do valor, né? Então, aí é a discussão. Vamos lá. Da função do dinheiro como meio de circulação deriva sua figura como moeda. A fração de peso do ouro representado no preço ou na denominação monetária das mercadorias tem de se defrontar com estas na circulação como peças ou moedas de ouro de mesmo nome. Assim como a determinação do padrão dos preços, também a cunhagem de moedas é tarefa que cabe ao Estado. Nos diferentes uniformes nacionais que o ouro e a prata vestem, mas dos quais voltam a se despojar no mercado mundial, manifesta-se a separação entre as esferas internas ou nacionais da circulação das mercadorias e a esfera universal do mercado mundial. As moedas de ouro e o ouro em barras diferenciam assim por sua fisionomia, e o ouro pode ser constantemente transformado de uma forma em outra. Ok. Então temos aqui uma nota, nota 81. Obviamente, tratar de detalhes tais como a senhoreagem, etc., é algo que escapa ao meu objetivo. No entanto, diante do romântico sincofanta Adam Miller, que se impressiona com a enorme liberalidade com que o governo inglês a moeda gratuitamente, vale citar o seguinte juízo de Sir Dudley North. A prata e o ouro têm, como outras mercadorias, suas marés altas e baixas. Quando um carregamento chega da Espanha, ele é levado a Tower e cunhado. Não muito tempo depois, surgirá uma demanda por barras desses metais para exportação. Se não se dispõe de nenhuma, uma vez que todo ouro e prata foi amoedado, o que ocorre? Volta-se a fundi-lo. Nesse processo, não há nenhuma perda, pois a cunhagem não custa nada ao proprietário, mas é a nação que sai prejudicada, pois é ela que paga o trançamento da palha, que no fim acaba servindo para alimentar os burros. Se o mercador, entre parênteses, o próprio Norte era um dos maiores mercadores na época de Carlos II, tivesse de pagar um preço pelo amoedamento, ele pensaria duas vezes antes de mandar sua prata a Tower, e o dinheiro cunhado teria, então, um valor maior do que a prata não cunhada. O caminho pelo qual a moeda deixa a cunhagem é o mesmo que a leva ao forno da fundição, pois, na circulação, as moedas de ouro se desgastam, umas mais, outras menos. Título de ouro e substância de ouro, conteúdo nominal e conteúdo real, iniciam seu processo de separação. Moedas de ouro de mesma denominação passam a ter valores diferentes, pois diferem em seu peso. O ouro, como meio de circulação, diverge do ouro como padrão dos preços, e com isso deixa também de ser o equivalente efetivo das mercadorias, cujos preços ele realiza. A história dessas confusões forma a história monetária da Idade Média e da época moderna até o século XIII. A tendência natural, espontânea do processo de circulação, de transformar o ser ouro da moeda em aparência de ouro ou de converter a moeda num símbolo de seu conteúdo metálico oficial, é reconhecida pelas leis mais modernas que ficam o grau de perda do metal suficiente para invalidar ou desmonetizar uma moeda de ouro. Se o próprio curso do dinheiro separa o conteúdo real da moeda de seu conteúdo natural,
nominal, sua existência metálica de sua existência funcional, ele traz consigo, de modo latente, a possibilidade de substituir o dinheiro metálico por moedas de outro material ou por símbolos. As dificuldades de cunhagem de moedas muito pequenas de ouro ou de prata e a circunstância de que metais inferiores foram originalmente usados como medida de valor no lugar dos metais de maior valor, prata em vez de ouro, cobre em vez de prata, e, desse modo, circularam até serem destronados pelos metais mais preciosos, esclarecem historicamente o papel das moedas de prata e cobre como substituta das moedas de ouro. Tais metais substituem o ouro naquelas esferas da circulação das mercadorias em que a moeda circula com mais rapidez e, por isso, inutiliza-se de modo mais rápido. Isto é, onde as compras e as vendas se dão continuamente numa escala muito pequena. Para impedir que esses metais satélites tomem definitivamente o lugar do ouro, determinam-se por leis as proporções muito ínfimas em que eles podem ser usados no lugar desse metal. Naturalmente, as esferas particulares em que circulam os diferentes tipos de moedas penetram-se reciprocamente. A moeda divisionária é introduzida, paralelamente ao ouro, para o pagamento de frações da moeda de ouro de menor valor. O ouro entra constantemente na circulação varejista, porém é igualmente dela retirado mediante sua troca por moedas divisionárias. Mais uma notinha aqui, 82. Se a prata jamais excede o que é requerido para os pagamentos menores, ela não pode ser coletada em quantidade suficiente para os pagamentos maiores. O uso do ouro nos pagamentos principais também implica necessariamente seu uso no comércio varejista. Quem possui moedas de ouro utiliza-as também nas compras pequenas e recebe em prata o troco pela mercadoria comprada. Desse modo, o excedente de prata de que o outro modo sobrecarregaria o comerciante varejista deixa suas mãos e é dispersado na circulação geral. Mas se há prata suficiente para que os pequenos pagamentos possam ser feitos independentemente do ouro, então o comércio varejista manterá consigo uma reserva de prata para poder efetuar pequenas compras, e esse metal se acumulará necessariamente em suas mãos. O peso metálico das senhas de prata ou de cobre é determinado arbitrariamente pela lei. Em seu curso, elas se desgastam ainda mais rapidamente do que as moedas de ouro, de modo que sua função como moeda se torna, na prática, totalmente independente de seu peso, isto é, de todo o valor. Assim, a existência de ouro como moeda se separa radicalmente de sua substância de valor. Coisas relativamente sem valor, como notas de papel, podem, portanto, funcionar como moeda em seu lugar. Nas senhas metálicas, o caráter puramente simbólico ainda se encontra de certo modo escondido. No papel moeda, ele se mostra com toda evidência. Como se vê, difícil é apenas o primeiro passo. Trata-se aqui apenas de papel moeda emitido pelo Estado e de circulação compulsória. Ele surge imediatamente da circulação metálica. O dinheiro creditício implica, por outro lado, condições que nos são totalmente desconhecidas do ponto de vista da circulação simples de mercadorias. Cabe apenas observar, de passagem, que, assim como o papel moeda surge da função do dinheiro como meio de circulação, também o dinheiro creditício possui suas raízes naturais e espontâneas na função do dinheiro como meio de pagamento. Mais uma nota. Um belo dia, o mandarim financeiro Wang Mao-yin resolveu apresentar ao Filho do Sol um projeto que visava secretamente converter os assignats imperiais chineses em células convertíveis. E eis que o Comitê dos Assignats
Em seu relatório de 1854, aplica-lhe um corretivo. Se ele também recebeu o tradicional açoite de bambus, não se sabe ao certo. O comitê, lê-se no relatório, examinou detalhadamente o seu projeto e concluiu que nele tudo é favorável aos comerciantes e nada é vantajoso à coroa. Tá? Alguma coisa aqui da China sobre a constatação sobre a constante abrasão das moedas de ouro por sua circulação, diz um governor do Banco da Inglaterra como testemunha perante o House of Lords Committee sobre o Bank Acts. Todo ano, uma nova classe de soberanos, não em sentido político. Soberano é o nome da libra esterlina. Torna-se leve demais. Confundi aqui porque teve um parênteses, né? Todo ano uma nova classe de soberanos, entre parênteses, né? Não em sentido político, soberano é o nome da libra esterlina, fecha parênteses. Torna-se leve demais. A classe que no ano possui seu pleno peso se desgasta o suficiente para no ano seguinte fazer com que a balança pese contra si. Cédulas de dinheiro, nas quais se imprimem denominações monetárias como 1 libra, 5 libras, etc., são lançadas no processo de circulação a partir de fora pelo Estado. Enquanto circulam realmente em lugar da quantidade de ouro de mesma denominação, elas não fazem mais do que refletir em seu movimento as leis do próprio curso do dinheiro. Uma lei específica da circulação das cédulas de dinheiro só pode surgir de sua relação de representação com o ouro. E tal lei é simplesmente aquela que diz que a emissão de papel moeda deve ser limitada à quantidade de ouro ou prata, simbolicamente representada pelas cédulas, que teria efetivamente de circular. É verdade que a quantidade de ouro que a esfera de circulação é capaz de absorver oscila constantemente acima ou abaixo de certo nível médio, mas o volume do meio de circulação num dado país jamais diminui abaixo de um certo mínimo facilmente fixado pela experiência. Que essa quantidade mínima mude constantemente seus componentes, isto é, que ela seja substituída por outras peças de ouro, não altera em nada sua grandeza e seu movimento constante na esfera da circulação. Desse modo, ela pode ser substituída por símbolos de papel. Se hoje todos os canais da circulação fossem preenchidos com papel moeda, até o máximo de sua capacidade de absorção, amanhã eles poderiam ter esse limite excedido em virtude das oscilações da circulação das mercadorias. Perder-se-ia, então, toda a medida. Mas, se o papel moeda ultrapassasse a sua medida, isto é, a quantidade de ouro da mesma denominação que poderia estar em circulação, ele representaria, abstraindo do perigo de descrédito geral, apenas a quantidade de ouro determinada pelas leis da circulação das mercadorias. Portanto, apenas a quantidade de ouro que pode ser representada pelo papel moeda. Se a quantidade total de cédulas de papel passasse a representar, por exemplo, 2 onças de ouro, em vez de 1 onça, então 1 libra se tornaria, por exemplo, a denominação monetária de 1/8 de onça, em vez de 1/4. O efeito seria o mesmo que se obteria caso o ouro sofresse uma alteração em sua função como medida dos preços. Os mesmos valores que antes expressavam no preço de 1 libra, agora expressos no preço de 2 libras. O papel moeda é signo do ouro ou signo do dinheiro. Sua relação com os valores das mercadorias consiste apenas em que estes estão idealmente expressos nas mesmas quantidades de ouro simbólica e sensivelmente representadas pelo papel. O dinheiro de papel só é signo de valor na medida em que representa quantidades de ouro.
que, como todas as outras mercadorias, são também quantidades de valor. Nota 84. Nota segunda edição. O quão pouco clara é a concepção das diferentes funções do dinheiro, mesmo entre os melhores teóricos do sistema monetário, o mostra, por exemplo, a seguinte passagem de Fullerton, que, no que concerne às nossas trocas domésticas, todas as funções monetárias usualmente realizadas por moedas de ouro e prata podem ser igualmente realizadas mediante a circulação de notas inconversíveis, sem nenhum valor além do valor factício e convencional que a lei lhes confere. É um fato que, admito, não pode ser negado. Um valor desse tipo poderia atender a todos os propósitos de um valor intrínseco e até mesmo tornar supérflua a necessidade de um padrão de medida do valor, sendo apenas necessário manter a quantidade de suas emissões dentro dos limites devidos. Assim como a mercadoria dinheiro pode ser substituída na circulação por simples símbolos de valor, ela é supérflua como medida do valor e padrão de medida dos preços. Pergunta-se, por fim, como pode o ouro ser substituído por simples signos de si mesmo destituídos de valor? Porém, como vimos, ele só é substituível na medida em que é isolado ou autonomizado em sua função como moeda ou meio de circulação. Ora, a autonomização dessa função não ocorre com todas as moedas de ouro singulares, embora ela se manifeste nas moedas desgastadas que continuam a circular. Cada peça de ouro é simples moeda ou meio de circulação apenas na medida em que circula efetivamente. Todavia, o que não vale para as moedas de ouro singulares, vale para a quantidade mínima de ouro que é substituível por papel moeda. Ela permanece constante na esfera da circulação. Funciona continuamente como meio de circulação e, assim, existe exclusivamente como portadora dessa função. Seu movimento expressa, portanto, a alternância contínua dos processos antitéticos da metamorfose das mercadorias, MDM, na qual a mercadoria se confronta com sua figura de valor apenas para voltar a desaparecer imediatamente. A existência autônoma do valor de troca da mercadoria é aqui apenas um momento fugaz. Logo em seguida, ela é substituída por outra mercadoria, de modo que a mera existência simbólica do dinheiro é o suficiente nesse processo que o faz passar de uma mão à outra. Sua existência funcional absorve, por assim dizer, sua existência material. Como reflexo objetivo e transiente dos preços das mercadorias, ele funciona apenas como signo de si mesmo, podendo, por isso, ser substituído por outros signos. Nota 85. Do fato de que o ouro e a prata, como moedas ou em função exclusiva como meios de circulação, tornam-se símbolos de si mesmo, Nicholas Barbon deriva o direito dos governos de levantar dinheiro, isto é, por exemplo, conferir a uma quantidade de prata, que se chama vintém, o nome de uma quantidade maior de prata, como o thaler, e assim pagar aos credores vinténs em vez de thalers. O dinheiro se gasta e se torna mais leve pelo seu uso frequente. É a denominação e a cotação do dinheiro que os homens levam em consideração no comércio e não a quantidade de prata. É a autoridade pública sobre o metal que o converte em dinheiro. Mas o signo do dinheiro necessita de sua própria validade objetivadamente social, e esta é conferida ao símbolo de papel por meio de sua circulação forçada. Essa obrigação estatal vale apenas no interior dos limites de uma comunidade ou na esfera da circulação interna.
mas é somente aqui que o dinheiro corresponde plenamente à sua função de meio de circulação ou de moeda, e pode, assim, assumir no papel moeda um modo de existência meramente funcional, apartado de sua substância metálica. E chegamos aqui ao final desse subitem, né? A próxima aí tem 3, e acho que vale a pena abrir aí aos comentários, questões, enfim. Acho que eu vou fazer alguns breves comentários para introduzir, e os camaradas vão comentando, né? Acho que o primeiro elemento que o Marx chama atenção, já no início, né, é o papel político do Estado aí que entra nessa questão, né? O Estado é o que define o padrão dos preços, como a gente viu, o padrão dos preços é uma designação monetária, não é, instituída pelo Estado, a partir ali nesse primeiro momento da análise dele, né, se toma frações do ouro e transforma essas frações, essas formas de medir o ouro num padrão monetário de validade nacional. Outro aspecto que cabe ao Estado é a cunhagem, né, da moeda, né, principalmente da moeda de cunho forçado, era da moeda de ouro, depois né, do papel moeda. Mas eu chamaria atenção para o aspecto teórico, que talvez seja o mais importante do capítulo, né, que é o que me parece que remete para a gente pensar as questões monetárias contemporâneas, né, a separação do conteúdo real do conteúdo nominal. Não é? Eu acho que me parece um elemento aí fundamental. Isso vai ser expresso na ideia de que há uma existência real e uma existência funcional. Ou seja, aquilo que pode atuar como dinheiro. O dinheiro mesmo, que é o ouro, não é? Cede lugar aos seus símbolos de valor, ao signo de valor. Não é? Vai sendo cada vez mais. Lá na contribuição, nessa mesma parte, o Marx chama de idealização. Não é como se o dinheiro se idealizasse na sua função, enquanto o dinheiro real não entra diretamente na circulação, não é? E o processo que ele vai explicar isso é pelas moedas divisionárias, né, que são frações da moeda, vamos dizer, politicamente de circulação legal, não é? E o surgimento das notas de papel. E é aqui que está toda a questão que é interessante, né? O crédito, ele surge da função do dinheiro como meio de pagamento, que a gente vai ver daqui a pouco, né, na quinta função lá. Já a moeda, ela surge, inclusive a moeda de papel, da função do dinheiro como meio de circulação. Não é? Então, o dinheiro não é algo que é introjetado de fora, principalmente o papel moeda, como pensa, por exemplo, os economistas contemporâneos, não é? E a ideia do papel moeda ser um símbolo de valor, que me parece algo interessante. Mesmo esse dinheiro fiat, né, que é um pouco da minha polêmica com o Caio aí, sobre o papel monetário do ouro ou não e tudo mais, né, que eu acho que, em última instância, ainda há uma relação complexa e simbólica do dinheiro com o ouro, né, com relação ao respaldo. Mesmo aí o ouro, né, vamos dizer assim, ele estabelece uma relação com o dólar, que é o dinheiro mundial, e as economias nacionais e as moedas nacionais, de alguma forma, elas estabelecem essa relação com o dólar, e o seu papel moeda tem que, de alguma forma, tem que ter uma conexão com o seu respaldo, que são as reservas internacionais. Mas isso é a parte da polêmica. Importante a gente entender o raciocínio de Marx aqui, que é signo de valor, portanto, não é um símbolo qualquer, e isso estabelece uma relação com o dinheiro, vamos dizer, mercadoria, que é o ouro. E na minha avaliação isso permanece ainda, mas, claro, tem as avaliações divergentes. Para abrir aqui o debate, tá? Parei de falar que falei muito. Já que ninguém falou, eu vou falar rapidinho. Só queria assim, compartilhar um pouco da estranheza que é ler esse capítulo, né, essa parte aqui.
Que é a mesma coisa que eu tive da primeira vez que eu li, que é essa coisa do que a gente lê aqui, né? O dinheiro, moeda, né? Em ouro, prata e tal, não sei o quê. E o quanto que é tão normal para a gente ter o dinheiro como uma coisa simbólica, né? Hoje em dia, por exemplo, são dígitos aí no nosso celular, né? Os nossos cartões e pronto, acabou, né? É uma coisa que nem de fato existe, né? E a gente vê um pouco dessa diferença de outrora, né? Enquanto a gente está mais ou menos assim, esse processo já consolidado em nós, né? E outras questões também, né, que a gente vê aí o papel importante do Estado, essa questão da validação social, é que aquela ideia de que é possível criar dinheiro descentralizado do Estado, não é possível você criar um dinheiro descentralizado. O que é possível é você criar signos de valor, ou símbolos de valor, não é? Por exemplo, a gente pensar nas criptomoedas, elas não são dinheiro, não é? Elas cumprem algumas funções do dinheiro. Como a gente está vendo aqui, o dinheiro mesmo, o dinheiro no sentido pleno, ele tem várias funções. Ele é um padrão de preços, ele é um meio de circulação, ele é moeda, e aí para ser moeda e signo de valor, ele precisa ser legalmente reconhecido pelo Estado. Daqui a pouco a gente vai ver outras funções do dinheiro, como tesouro, como meio de pagamento e dinheiro mundial, né, que são os próximos itens. Então, dinheiro mesmo na concepção de Marx é algo muito mais complexo, né? As pessoas, a gente pega aí os manuais de economia, pega só falando, tudo é dinheiro, né? Desde um título de dívida é dinheiro, não sei o que um ticket, não sei do que te garante é dinheiro, né? M1, M2, aquele negócio de dinheiro na mão do público, dinheiro, tudo é dinheiro. Mas que está a gente vendo? O que a leitura desse capítulo 3 tem demonstrado? Que dinheiro é algo muito mais complexo, né? E muitas vezes se confunde as funções do dinheiro com o dinheiro propriamente dito. Não é? O que é dinheiro propriamente dito, né? Que é o equivalente geral. Né? E outro elemento importante desse capítulo é a ideia de que está autonomizado. O valor, só depois que o valor se autonomiza, então se autonomizou o valor, né? E aí agora pode ser representado por signos. Eu acho que essa análise esse capítulo é brilhante, mas aqui tem elementos para a gente discutir várias questões contemporâneas. Teve algumas experiências no Quênia de que pequenas comunidades fizeram a sua própria moeda, né? E é onde os comerciantes aceitavam essa moeda que não era garantida pelo Estado, mas era garantida pela comunidade, né? Um outro ponto é a criptomoeda também, né? Que é eu acho válido a gente pensar nisso, né? Depois, o fato de que, ainda sobre a moeda, a China é acusada de ter uma moeda subvalorizada e faz com que as suas mercadorias sejam baratas, né? Essa é uma das grandes acusações. E outro ponto também que está ligado à importância da moeda é essa polêmica do dólar ser uma moeda de transações internacionais, né? E que isso está sendo mudado, busca-se mudar, né? E essa ameaça do Trump de retaliação para quem fizer trocas internacionais usando moedas nacionais, né? Para você ver isso tudo, eu acho que caberia discutir aí dentro desse tema, né? É, eu acho que o que não pode nos dar uma base, né, para a gente ter uma discussão importante, falando aqui um pouco, dialogando com o texto,
é que existe um raciocínio, né? Da onde que esse dinheiro surge. Ele surge da função, ele surge das mercadorias e da sua circulação, né? Essa vamos dizer assim, o germen ali. E eu entendo isso de uma forma muito mais teórica do que necessariamente histórica. O desenvolvimento do ouro como moeda e como dinheiro, ele nasce na sua função como moeda. Isso é o que a gente vê aqui, né, no texto que a gente tem lido. Então, se cria diversas mercadorias para um equivalente, esse equivalente ele começa a adquirir autonomizações e funções que ele vai exercer na circulação de mercadoria, etc. E a partir daí a gente consegue criar um símbolo de valor, mas, vamos dizer assim, na argumentação aqui do Marx, esse símbolo ele ainda está umbilicalmente colado na mercadoria dinheiro, né? E eu acho que, na minha opinião, hoje a gente já se autonomizou em relação a isso, né? Porque, basicamente, o dinheiro, ele, pela evolução histórica, se ele veio da mercadoria para as funções, hoje ele é só as funções, né? Ele é a função do crédito, ele é a função dos meios de circulação, de pagamento, como é que chama? De reserva de valor, né? E existe uma hierarquia política disso, que a hierarquia a hierarquia do dólar ela está ligada diretamente ao poder político mundial dos Estados Unidos. Não tem uma relação com a reserva do ouro que está lá no Fort Knox, né, que era até os anos 70. Isso acabou porque o Nixon falou, eu não vou pagar, e ninguém mais se desafiou, né? Isso. E a partir daí o dólar continuou soberano, com uma série de problemas, com uma série de crises e contradições, e pode ser, eu acho que o argumento que se tem construído nessa discussão geopolítica é justamente, olha, é necessária essa relação, né? Pode ser entendido até de uma certa forma como um argumento marxista. E eu acho que todas essas discussões que o Fernando mencionou, a questão da criptomoeda, eu acho que a gente tem que olhar essa hierarquia política. Por exemplo, qual que é a função que o Bitcoin exerce na sociedade hoje? Ele exerce uma função de meio de pagamento? Eu não conheço nenhum lugar aqui, seja em São Paulo, seja na Alemanha, ou talvez deve ter um lugar para esses nerds em Nova York, São Francisco, você vai e paga com Bitcoin. Mas na circulação geral ninguém usa Bitcoin ou Ethereum ou qualquer uma dessas moedas como meio de pagamento. Também acredito que não é reserva de valor, porque a oscilação, a volatilidade é tão grande que se você acha que você vai colocar sua aposentadoria em Bitcoin e depender disso, é pura especulação, né? Você está correndo um risco ferrado. Então, eu acho que, resumindo aqui o meu argumento, eu acho que é muito importante a gente entender essas relações, desenvolvimento teórico da mercadoria para o dinheiro. E eu acho que deixa claro aqui que eu acho que a gente tem que se aprofundar mais como que o dinheiro se autonomiza e como está ligado a questões históricas e políticas, né? Mas se você não entender esse germe aqui do dinheiro mercadoria, fica muito mais difícil entender o resto.
Vai lá, Wesley. Ó, para a gente não monopolizar aqui, que eu e o Caio temos esse debate, né? Então, eu acho que tem um pouco disso que o Caio falou mesmo. Há um desdobramento lógico aqui do que o Marx está fazendo, né? Parte da mercadoria, contradição da mercadoria, para sintetizar e não ficar tomando muito tempo. A contradição entre o trabalho privado e o trabalho social que surge o dinheiro. Não é? Capítulo que surge a necessidade do dinheiro, capítulo 2. Né? A gênese do dinheiro surge da contradição entre o valor relativo e o equivalente. Né? Item 3 do capítulo 1. Né? Então, o dinheiro é uma forma... O que o Marx vai construir no capítulo 2 e aqui nesse capítulo 3? O dinheiro aparece como um corpo de valor. Ele não tem valor ao entrar na circulação, como pensa, por exemplo, os teóricos quantitativistas, né? A teoria quantitativa da moeda. Ele já é um corpo de valor. O valor se autonomizou, então o valor relativo das mercadorias se expressa nessa forma equivalente, dinheiro. A partir do fundamento aí é a contradição. O trabalho que é privado, feito de forma independente, não é? Precisa ser validado socialmente. A forma de validar esse trabalho privado é através do dinheiro. E aí, para o Marx, o dinheiro entra como, não é, um signo de... O dinheiro mercadoria já com valor intrínseco, não é? Por quê? Porque ele encarna diretamente o trabalho social. Diferente da mercadoria, que precisa se validar, o dinheiro já entra na circulação com valor. Ele é corpo de valor. Por isso que o seu valor de uso expressa o valor do mundo das mercadorias. Aí é uma construção completamente teórica, não é, que o Marx está fazendo. Mas veja, o Caio deu o exemplo aí das criptomoedas. De fato, criptomoeda pode ser reserva de valor só se o cara for trouxa. Né? O Bruno aí falou aí no comentário que criptomoeda serve para enganar trouxa. Claro que tem muito trouxa no mundo, mas não pode ser. Por quê? Porque eu não posso dizer assim, ó, tanto anexar o valor da criptomoeda ao dólar, por exemplo. Anexar o ouro, por exemplo. Né? Quem que é reserva mundial de valor hoje? E aí a gente já teve essa conversa, né? É o ouro. Os bancos centrais estão comprando ouro. Aquele cara do Banco Central americano, famoso, considerado que previu a crise de 2008, Greenspan, esqueci o primeiro nome dele. Ele vai dizer lá que o ouro é o único ativo que não é nenhum passivo, que não é passivo de nenhum banco central. Não é? Criptomoeda pode ser meio de pagamento? Também não. Né? O que é o meio de pagamento? O que pode ser meio de pagamento final? Os capitalistas estão em crise. Né? O cara fez o raciocínio da reserva de valor. É sempre eu ter. É verdade, isso. Jorge Greenspan, isso. Ou Alan Greenspan. Jorge, eu acho que é o marxista. Veja, o que é meio de pagamento final? Está na crise, precisa saldar as dívidas. É dólar ou ouro. Não é? Money is money, money de verdade, dinheiro com poder. Então, assim, funções do dinheiro, eu acho que várias coisas podem cumprir algumas. Cartão de crédito, papel moeda, essa coisa toda. Agora, ser reserva mundial de valor, ou seja, ser dinheiro mundial, e ser meio de pagamento final, aquilo que salda e liquida, porque o quê? Por que apareceu hoje? Apareceu os caras dizendo que o dinheiro é uma dívida, é uma unidade de conta, uma dívida. Mas aí eu fico pensando, como é que você vai saldar uma dívida apresentando outra dívida? Não é? Então, assim, eu acho que tem isso que o Caio falou, é uma exposição teórica, lógica, coerente, não é? Mas é também algo real, fático, embora esteja completamente mistificado hoje por essa autonomização das funções, mas essa autonomização é relativa, eu acho, tá? Minha opinião. O Marx, lá no Crítica, no Contribuição à Crítica, de 59, ele vai dizer, olha, qual é a emissão do dinheiro de papel de curso forçado? Cria-se a aparência de que o Estado pode abolir a lei econômica. Mas esse desdobramento teórico, lógico, que o Marx está fazendo, é para demonstrar que existe uma lei econômica e que as medidas jurídicas, fim da convertibilidade, não convertibilidade, não pode alterar essa lei econômica. Então, eu estou me apegando a isso, posso estar errado, claro. E o Caio é um estudioso dessa questão
da autonomização das formas, vamos dizer assim, do dinheiro, né? Ele estuda essa questão do capital financeiro, tal, e tudo mais. Mas eu ainda mantenho a discussão, mas é uma polêmica saudável que eu e o Caio vamos manter aqui até esse capítulo acabar. Mas é isso, assim, para não monopolizar demais. Um outro ponto que eu gostaria de aprofundar nesse tema é a criação de dinheiro através dos bancos, né? Quer dizer, a criação do dinheiro através dos bancos, através de empréstimos sucessivos, né? Ah, é uma forma de expansão, dos meios de pagamento e que é parcialmente regulada pelo Banco Central, mas existe essa criação de dinheiro através do sistema bancário. Quer dizer, um outro ponto que eu jogo para discussão também, e que não está necessariamente ligado a mercadorias, né? Então, tanto é que existem restrições em relação a isso, mas é uma forma de criação artificial de dinheiro, né? Ô, Fernando, há uma passagem no Marx, ele fala que esse dinheiro endógeno, esse dinheiro bancário, não é dinheiro propriamente dito, né? Porque quando você liquida os pagamentos, né, que um banco empresta, um banco ali contrai um empréstimo, depois desse empréstimo ele faz outro empréstimo, mas quando vem a liquidação, esse dinheiro, vamos dizer, sai da circulação. Então, ele não seria, o Marx vai dizer isso, tem que recuperar essa passagem, isso não seria dinheiro propriamente dito, porque o circuito dele se encerra. Vamos dizer, o dinheiro ou ele permanece na circulação, o dinheiro mesmo, ele vira reserva de valor, né? Ele é entesourado, não é? Então, assim, esse dinheiro endógeno, que inclusive os keynesianos discutem muito isso, né? O círculo do dinheiro endógeno e tal, que é esse dinheiro criado pelos bancos, ele tem um limite. Para o Marx, ele tem um limite. Eu vou ver se eu recupero essas passagens. Mas de fato, vão sendo criados, o dinheiro é criado aí. Inclusive, esse é o argumento dos keynesianos, né, contra os monetaristas, que Friedman, a turma que acha que dinheiro é injetado de fora da economia real, aquela coisa toda, o helicóptero que injeta e tudo mais. Eu acho, bom, acho que a gente está chegando, acho que não vai começar a ler o item 3, mas sobre a questão da moeda bancária, e eu acho que isso tem muito a ver, na minha perspectiva, tem a ver com essa questão da polêmica, porque vamos dizer assim, a gente entende o que é essa questão da criação de moeda, a moeda bancária, etc. e tal. Quando a pessoa fala que o dinheiro é dívida, ela está contando só metade da história. Porque o dinheiro, na contabilidade, você sempre tem o ativo e o passivo. Então, se você está falando que o que é o passivo? É uma dívida. E o ativo vamos dizer assim, aquilo é o bem, né? Toda vez que o Banco Central ele emite moeda, ele está fazendo as duas operações ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa dualidade da moeda, né, da reserva, que que, de uma certa forma, tem uma dialética aí que eu acho que a gente pode conectar com a dialética de valor de uso e valor de troca. E, assim, é uma coisa que é mais da minha cabeça, não escrevi ou pesquisei muito sobre isso, imagino que alguns marxistas desenvolvam algum tipo de argumentação assim, mas, por exemplo, qual que é a explicação como é que chama? MMT, né? Que agora você vai dizer o seguinte, e que, assim, se você pegar a contabilidade da MMT, ela está correta, né? Porque, como bem disse o Arley, o dinheiro dos monetaristas, do Milton Friedman, da economia neoclássica, é uma coisa que vem de fora.
O MMT, ele falou, não, vou fazer a contabilidade aqui e vou ver que a contabilidade ela ela faz sentido. Então é o seguinte, o, o Banco Central, ele que cria dinheiro. Quando ele cria dinheiro, ele tem que ter um passivo. O lado do passivo ou é uma dívida pública ou é uma dívida privada. Ou seja, ou ele recebe uma dívida dos bancos, o banco se promete a pagar isso para ele, em troca da reserva bancária, né, o dinheiro em espécie, ou o governo gastou mais do que arrecadou, emitiu um título de dívida, e o Banco Central emitiu a moeda equivalente para chancelar, para fechar o ativo e passivo. Então, essas operações, elas estão o tempo todo acontecendo. Toda vez que ou seja, toda vez que o banco emite um crédito para você, o que ele faz? Ele cria um ativo e um passivo ao mesmo tempo. Ele cria um ativo para ele. O que é um bem para o banco? É o valor daquele empréstimo que você tem para pagar. O passivo dele é o depósito. Então, o dinheiro que você tem na conta corrente é uma confissão de dívida do banco com você, que ele diz que ele vai te entregar, aí vai pela lei do país, que ele fala, eu vou te entregar real, ou vou te entregar dólar, ou vou te entregar euro, qualquer coisa disso. Então, assim, eu estou tentando falar uma coisa que é um pouco mais complexa, porque você tem que ter uma base, às vezes, da contabilidade bancária, e às vezes eu mesmo me perco nesse raciocínio, né, porque nem sempre é tão simples, né? Mas aí que tá, a capacidade do banco privado emitir dinheiro é a capacidade que ele tem, de criar um empréstimo para alguém que vai dever e vai pagar de volta, né? Seja as empresas, seja as pessoas privadas, e a capacidade que o Banco Central vai emprestar para esse banco continuar expandindo os empréstimos que ele faz, né? E o que existia nos Estados Unidos? Você poderia antes ir lá, e grande parte dos países até início do século XX, a cédula de moeda, ela era convertível em ouro, em prata, em alguma coisa assim, né? Tinha o dólar prata, tinha o dólar ouro, etc. e tal. A partir de certo momento, isso foi se restringindo. E eu acho que à medida que o Estado e o sistema capitalista mundial foi cortando essa capacidade das pessoas, dos trabalhadores, das empresas, de transformar essas células em ouro, dinheiro, mercadoria, aí que a gente tem essa transformação. Mas, de novo, tem a ver com a pergunta do Fernando, tem a ver com a criação de dinheiro pelos bancos passa por essas implicações entre o que é dinheiro, ou seja, está dentro do Banco Central, lá o balanço do Banco Central. Basicamente, o Banco Central, ele dá uma franquia para imprimir dinheiro para os bancos privados, né? Essa que é o benefício de você ter um banco, né? Você empresta dinheiro, cria dinheiro, porque você empresta e você deposita um dinheiro na conta, você cria o ativo e o passivo ao mesmo tempo, e se para você cumprir as exigências do Banco Central, você pega dinheiro emprestado do Banco Central. Então você arbitra essas duas coisas. Não sei se eu falei uma coisa muito técnica também, às vezes, mas é isso. Não, deu para entender. Foi boa explicação aí, essa relação entre passivo e ativo, né? Emprestar, você aumenta você pega o ativo de algum e transforma no seu passivo, né? E aí você faz esse movimento e vai fazendo circular, né? Entendeu? Para entender, sim. E o Banco Central entra como arbitragem desse processo, fiador, né? Desse processo todo de criação de dinheiro endógeno, né? Que nem o pessoal fala. Os bancos hoje a questão central, né? Por que fala aí do risco sistêmico?
o banco ele está o tempo todo se endividando para te endividar, né? Ele criou ele criou um empréstimo para você, ele vai esperar que você pague de volta com juros, né? Para você pagar de volta, você tem que estar no mercado de trabalho gerando seu valor, né? Para ele poder extrair. A partir do momento que você tem uma crise, aí, crise, né, dá para um seminário só disso, né? De quais as causas da crise. Mas a partir do momento essa é a minha pesquisa do doutorado. Então, aí, a partir do momento que você tem uma crise e a circulação para, por quê? O sistema capitalista de crescimento e baseado em juros, você tem que estar sempre colocando uma moeda, tem que ter uma taxa de crescimento da moeda para você repagar, né? Porque assim, a gente não tem impressora de dinheiro em casa, então a gente tem que vender o nosso força de trabalho e receber dinheiro. Quem que cria dinheiro? Ou o Estado tem que incorrer num déficit público para gastar mais do que arrecada, né? Você é o funcionário do Estado te dá dinheiro. Ou você tem que pegar de uma empresa que pegou de um banco. Então a empresa tem que se endividar para ela ter acesso ao dinheiro, né? Porque o valor que se tem de reservas é muito pouco. Se o cara não pegar dinheiro emprestado, ele não vai gastar a reserva que ele tem para te pagar, né? Pensando na economia como um todo. Então, você tem que estar sempre esse ciclo de empréstimo, criação de empréstimo e pagamento de empréstimo, ele tem que estar num ritmo crescente. Você tem que continuar emprestando para continuar pagando para a máquina funcionar. A partir do momento que tem uma crise, esse sistema trava, e aí o banco, o que acontece com o banco? Todo o ativo que ele tinha, ou seja, o seu crédito que você pegou emprestado não vale nada. Você fala, ó, não devo, não nego, pago quando puder. O banco fala, ó, tinha para receber aqui 100 mil, não vou receber, e daí o dinheiro que ele tinha que pagar ou para o investidor, ou para os bancos, etc., ele fala, não tem, então tem que pegar emprestado. Se o Banco Central nessa hora não empresta, o banco quebra. E aí, se um banco quebra, todo mundo deve para todo mundo. Aí o negócio vem abaixo. Basicamente, o sistema capitalista é uma grande pirâmide, né? Mais ou menos isso, sistema financeiro. Eu diria o sistema financeiro, Tem uma autora francesa, acho que é francesa ou suíça, Suzanne de Brugnoff, é uma economista que trabalha com essa questão de política monetária. Né? Ela fala isso, né? Você tem criação de dinheiro privado, que é o dinheiro dos bancos, mas em 2000, o Bruno colocou 2008 ali, mas o dinheiro privado dos bancos, ele precisa ser validado como equivalente geral, como moeda nacional. E a moeda nacional precisa ser validada a partir da moeda internacional. Ela chama isso de restrição monetária. Não é? Há uma hierarquia. Ela usa até esse nome, é uma pirâmide de moedas invertida. Né? Então, o dinheiro privado precisa se converter em dinheiro nacional, precisa se converter em equivalente geral. Esse é o papel, segundo ela, da política monetária, porque a política monetária, diferente, por exemplo, que pensa a MMT, a teoria monetária moderna, ela tem um limite, e esse limite é essa restrição monetária, que a Suzane também está trabalhando com essa lógica aqui do Marx, de que o dinheiro, a principal função dele é ser equivalente geral. Ela não chega nessa discussão do ouro, pelo menos até onde eu conheço, mas ela chega nessa discussão que é preciso fazer essas conversões da moeda privada em moeda nacional, da moeda nacional na moeda internacional. E aí essa hierarquia, que é uma pirâmide invertida de moeda. Né? Ela tenta, vamos dizer, dar atualidade para a teoria de Marx, porque os teóricos marxistas da desmaterialização, Aglieta, Lipis, principalmente Lipis vai dizer que o Banco Central ele tem a mesma força, mesmo poder que tem uma mina de ouro. Quando o dinheiro para o Marx é uma relação social. Aí qual que é a divergência? Você está dizendo que o Banco Central
tem o poder, não você, Caio, estou dizendo esses autores, tem o poder de criar relações sociais. Dos teóricos que estão trabalhando com essa dimensão do dinheiro e mercadoria, falou, nós estamos dizendo que o Estado agora cria relações sociais. O Estado é parte das relações sociais, isso é um raciocínio básico desde o jovem Marx. Mas está para o debate aí. Vou parar a gravação, então, se alguém mais quiser se pronunciar, fica à vontade. Se alguém quiser sair na gravação, eu só paro de gravar depois que a pessoa falar. Alguém mais quer falar? Então, quem tiver com vergonha e quiser falar no bastidor, fica à vontade aí, que eu vou parar a gravação.